Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Como a mente se desenvolve desde a concepção até a faculdade. Pela doutora Sandra e doutor Sam. Tradução Jefferson Camargo, editora Cultrix, canal Le Conde. Parte 3. Começa a fazer sentido. 10º capítulo. Aprendendo a ver. Idades do nascimento aos 5 anos. Enquanto corre com seu filho da aula de música para a de natação, você já parou um pouco para agradecer pelo fato de não estar levando-o para uma aula de visão? Aprender a ver é um processo complicado, que envolve o desenvolvimento coordenado de dezenas de áreas cerebrais. Depende muito da experiência. Os problemas da visão de uma criança podem prejudicar sua capacidade de ver. Contudo, a maioria dos pais passa praticamente ao largo de quaisquer problemas e preocupações no que diz respeito à visão de seus filhos. Isso não significa que o seu bebê já vem ao mundo pronto para enxergar. Longe disso. Um adulto que enxergasse tão bem como um bebê seria legalmente cego, com 20/600 de visão. De início, a acuidade visual dos bebês é 40 vezes pior que a dos adultos, a qual só vai igualar entre 4 e 6 anos de idade. Como outros aspectos do amadurecimento do seu filho, esse começa como uma interação entre genes e experiências. Nesse caso, a experiência necessária é visual e amplamente disponível a qualquer bebê que consiga enxergar normalmente. A maioria dos livros sobre bebês não fala muito sobre esse tipo de desenvolvimento, que os cientistas chamam de experiência expectante, talvez por ele não ser objeto de atenção contínua da parte dos pais. Contudo, como dissemos no início deste livro, esses processos de grande intensidade, capazes de autogerir-se, são mais a regra do que a exceção no início da vida. O desenvolvimento experiência expectante é um dos principais motivos pelos quais as crianças acabam se adaptando bem ao meio em que vivem. Embora a visão pareça ser um processo contínuo, na verdade o cérebro cria sua imagem do mundo a partir da atividade neural em dezenas de regiões interconectadas que se especializam em aspectos específicos da visão. Essas regiões organizam-se em duas vias distintas. A via do onde, que se desenvolve primeiro, é formada pelas áreas corticais que processam o movimento e o espaço. A via responsável pelo o que consiste em áreas que avaliam as propriedades dos objetos, inclusive sua forma, cor e padrão. As duas vias obtêm informações a partir de uma cadeia de conexões que começam na retina, passam pelo tálamo e vão para as áreas visuais primária e secundária do córtex. A partir dali, as duas vias divergem, envolvendo diferentes partes do córtex, mas com o cruzamento de muitas informações entre si. Todas essas áreas corticais são imaturas ao nascimento, o que explica o fato de a visão do recém-nascido ser muito precária. Os bebês não veem aquilo que vemos. Os recém-nascidos contam sobretudo com as vias subcorticais, da retina ao colículo superior, uma região mesencefálica que controla os reflexos visuais e motores, o que acontece, por exemplo, quando nos desviamos de um objeto que vem em nossa direção e certos tipos de movimentos oculares. Quando o córtex visual começa a amadurecer no 2º mês de vida, ele assume o controle até então exercido pelas vias subcorticais. Em geral, essa transição não ocorre de modo fácil e uniforme. Nessa idade, muitos bebês mostram aquilo que se chama olhar obrigatório, a incapacidade de desviar o olhar de algo que chamou sua atenção, às vezes por meia hora. Essa dificuldade é causada pelo córtex visual, que inibe os comandos subcorticais dos movimentos dos olhos. Bebês bem novinhos rastreiam o movimento com movimentos oculares rápidos, chamados sacadas, até 2 ou 3 meses de idade, quando o amadurecimento cortical lhes permite acompanhar suavemente com os olhos um objeto em movimento.
Nos primeiros 3 meses, os bebês também têm dificuldade para focar os olhos em cenas distantes, então eles olham para o que está perto, mais ou menos entre 20 e 80 centímetros, o que inclui o próprio corpo e o rosto dos pais. A estrela do sistema visual infantil é o movimento, que se desenvolve precoce e eficazmente. 4 semanas depois do nascimento, os bebês já conseguem detectar um estímulo oscilante em determinado lugar quase tão bem como os adultos, e as frequências de oscilação que eles conseguem detectar tornam-se semelhantes às dos adultos por volta de 2 meses de idade. Para determinar a direção do movimento, é preciso associar mudanças de base temporal que provém de diferentes pontos do espaço, uma capacidade que surge por volta da 7ª semana de vida. Por volta da 20ª semana, os bebês conseguem discriminar velocidades de movimento distintas. A percepção de padrões de movimento em grande escala, como as gotas de chuva vistas através do para-brisa de um carro em movimento, aumenta rapidamente entre 3 e 5 meses de idade, e depois se desenvolve lentamente até meados da infância. Esse aspecto do processamento do movimento, o mais vulnerável à perturbação, vê-se prejudicado em alguns transtornos do desenvolvimento, inclusive na dislexia e no autismo. A visão dos bebês é parcialmente limitada pela maturidade dos cones e bastonetes, que traduzem a luz em sinais neurais na retina. Os cones, que dão sensibilidade à cor, amadurecem rapidamente. Embora a visão das cores esteja quase ausente nos recém-nascidos, os bebês de 4 meses já conseguem vê-las tão bem como os adultos. Os bastonetes, que não transmitem cor, mas detectam fótons em níveis de luminosidade baixos, aliás, é por isso que você não enxerga cores no escuro, amadurecem por volta de 6 meses. Os recém-nascidos enxergam melhor com sua visão periférica do que com a visão central, tanto porque os cones na retina periférica estão mais maduros, como porque as células dessa parte da retina se projetam mais fortemente para as áreas visuais subcorticais. A acuidade visual é fácil de testar, pois os bebês preferem olhar para formas e cores bem definidas. Os pesquisadores sabem se os bebês conseguem distinguir uma forma sobre fundo cinza compacto. Basta verificar se eles olham preferencialmente para o objeto em destaque. Aos 3 meses de idade, os bebês ainda são 50 vezes menos sensíveis ao contraste do que os adultos, o que indica que para eles é muito difícil distinguir diferentes tons de cinza. É como se eles vissem o mundo em meio a uma densa neblina. Essas limitações explicam por que os brinquedos mais populares entre os bebês são aqueles com padrões em preto e branco. Para ter uma percepção profunda, os olhos precisam trabalhar conjuntamente. É muito difícil, por exemplo, pôr a linha numa agulha usando apenas um olho. Os 2 olhos não veem exatamente a mesma parte do mundo visual, e as diferenças entre eles dependem do tamanho da cabeça. O cérebro usa a experiência visual para resolver essas diferenças à medida que a criança cresce. A percepção profunda é quase inexistente nos recém-nascidos. A capacidade de usar informações binoculares se desenvolve abruptamente, em geral, no 4º mês de vida. Os bebês sentem-se atraídos por rostos desde o nascimento. Talvez não seja coincidência o fato de eles conseguirem focar melhor os objetos a cerca de 20 centímetros de distância, que é mais ou menos a mesma distância entre os olhos deles e o rosto dos pais no momento em que eles são alimentados. Os bebês muito novos, porém, ainda veem as coisas a partir de um modelo aproximado de um rosto, pois eles olham para quase qualquer coisa arredondada que tenha 2 olhos e uma boca no devido lugar. Isso não é muito surpreendente se levarmos em conta que eles ainda têm uma visão muito ruim dos rostos verdadeiros. Por volta dos 4 ou 5 meses, suas preferências são mais realistas, e os bebês já começaram a processar rostos diferentes de objetos. Essa mudança talvez reflita o amadurecimento da área fusiforme da face,
uma região do córtex temporal especializada no reconhecimento de rostos. Essa especialização cerebral permite que adultos comuns superem os melhores programas de computadores do mundo na detectação de diferenças sutis entre rostos. A área fusiforme da face já parece ser preferencialmente ativada por rostos em bebês de 2 meses de idade. O desenvolvimento de muitas funções visuais requer experiência durante um período sensível. Bem no início do desenvolvimento cortical, pistas químicas levam os axônios de cada área visual a prover de fibras nervosas suas áreas-alvo apropriadas, onde elas formam muito mais sinapses do que serão necessárias no cérebro adulto. Padrões de atividade neural então controlam a retração de axônios e a eliminação de sinapses, um processo que faz o ajuste fino das conexões para que os neurônios certos possam se comunicar entre si. No córtex visual primário, por exemplo, o número de sinapses é maior aos 8 meses de idade e depois diminui ao longo da segunda infância. Como diferentes áreas do cérebro se desenvolvem em diferentes idades, os efeitos da privação visual variam com o momento da ocorrência. As crianças com catarata nos fornecem informações sobre a necessidade de experiência visual no desenvolvimento humano. Os bebês com catarata desde o nascimento mantêm a falta de acuidade dos recém-nascidos enquanto sua função ocular não for cirurgicamente recuperada, uma carência que pode persistir até os 9 meses de idade. Depois disso, a acuidade aumenta com a experiência, mas nunca chegará aos níveis ideais. A privação nos primeiros 3 a 8 meses resulta numa acuidade 3 vezes pior que a acuidade normal, aos 5 anos de idade. As crianças que desenvolvem catarata mais tarde, entre 4 meses e 10 anos, com duração média de 2 a 3 meses, também acabam com déficits de acuidade permanentes, mas não são tão prejudicadas quanto aquelas que já nasceram com o problema. A percepção total do movimento só é afetada pela catarata que ocorre nos primeiros 3 meses de vida. A experiência visual também influencia o desenvolvimento da capacidade de reconhecimento facial que se inicia na infância. Os bebês de 6 meses distinguem igualmente bem macacos e pessoas, mas por volta dos 9 meses, eles se tornam muito mais hábeis em reconhecer pessoas e perdem a capacidade de discernir rostos de macacos. A partir dos 6 e 9 meses de idade, os bebês também acham ligeiramente mais fácil distinguir rostos de pessoas pertencentes ao seu próprio grupo racial em vez de outros grupos, provavelmente porque a maioria deles tem mais experiências visuais com essas pessoas do que com outras. Esse processo, que lembra o aprendizado dos fonemas, talvez envolva a formação de conexões sinápticas no decorrer das experiências, ajustando a percepção às características do ambiente loca. Como nossas capacidades se constroem por um processo de justaposição, a privação sensorial durante um período sensível da vida pode desencadear mais tarde uma série de problemas em cascata. Isso também significa que os aspectos da visão que se desenvolvem posteriormente são mais sensíveis ao surgimento de problemas do que os que se desenvolvem mais cedo. Por exemplo, os bebês só conseguem distinguir listras finas sobre um fundo cinza por volta dos 2 anos de idade. Mesmo assim, os que têm catarata no período que vai do nascimento aos 6 meses de idade nunca desenvolvem essa capacidade, aparentemente devido às lesões residuais no seu córtex visual primário. Essas descobertas sugerem que os pais devem ser particularmente cuidadosos em proteger seus filhos de privações sensoriais no início da vida. Uma série de problemas, inclusive catarata, ambliopia ou estrabismo, podem impedir que recém-nascidos e bebês que já começam a andar tenham as experiências necessárias ao desenvolvimento correto de seu sistema visual. O estrabismo ocorre quando os 2 olhos apontam em direções diferentes, o que interfere no desenvolvimento da visão binocular. A ambliopia ocorre quando um olho tem bem menos acuidade visual do que o outro, embora ambos sejam aparentemente saudáveis. Pode ser causada pelo estrabismo ou pela miopia ou hipermetropia que acomete um único olho.
Enquanto o estrabismo ou a catarata podem ser diagnosticados por pais e médicos com base no aspecto dos olhos da criança, a ambliopia só pode ser identificada por profissionais da área. Exames médicos minuciosos ou rotineiros do bebê devem detectar problemas desse tipo, mas se o seu filho receber um diagnóstico de déficit sensorial ou se você desconfiar da existência de algum, fazer esses exames o mais rápido possível é a melhor maneira de minimizar a possibilidade de que o cérebro dele sofra danos permanentes. Há diferentes métodos de tratar a ambliopia. Óculos corretivos devem ser o primeiro passo, uma vez que essa abordagem resolve o problema de 1/4 a 1/3 das crianças e atenua o problema em outras. O passo seguinte é pôr uma venda sobre o olho não afetado para obrigar o olho ruim a se esforçar mais. Para todas as dificuldades visuais precoces, o mais importante é agir prontamente, antes que ocorram problemas graves. Felizmente, os problemas de desenvolvimento visual não são a regra, mas sim a exceção. A complexidade desse processo é incrível, mas, na maioria dos casos, os pais realmente podem ficar na deles, assistindo os progressos das novas capacidades dos seus filhos. Dica prática: brincar ao ar livre melhora a visão. O estereótipo do nerd de óculos tem alguma base factual. A miopia, ou vista curta, tem a curiosa característica de ser ao mesmo tempo hereditária, com uma hereditariedade de mais ou menos 80%, e fortemente influenciada pelo ambiente. Como isso acontece é um exemplo da complexidade da interação que pode haver entre genes e ambiente. A miopia ocorre quando o cristalino forma o foco da imagem visual antes da retina, fazendo com que os objetos distantes pareçam embaçados. A incidência da miopia varia muitíssimo entre as populações, de 2% a 5% entre os naturais das Ilhas Salomão na década de 1960, a 90% a 95% entre os alunos chineses atuais de Singapura. O índice de miopia aumentou consideravelmente nas últimas décadas em muitos países. Em Israel, 20% dos jovens adultos eram míopes em 1990, passando a 28% em 2002. Da mesma maneira, nos Estados Unidos, os índices de miopia passaram de 25% no início dos anos 70 para 42% no início dos anos 2000. Essas mudanças vêm acontecendo tão rapidamente que a explicação não pode ser estritamente genética. Alguns fatores externos devem estar envolvidos. Quando os olhos do seu filho crescem, a distância entre a pupila e a retina precisa ser condizente com a capacidade de foco do cristalino para que a imagem na retina se mantenha nítida. Se essa distância estiver errada, o resultado será a miopia ou vista curta. Com base em experimentos com animais, sabemos que a experiência visual dirige esse processo. As crianças que ficam mais tempo ao ar livre são menos propensas a tornar-se míopes. Um estudo comparou crianças de 6 a 7 anos da etnia chinesa que viviam em Sydney, na Austrália, a aquelas que viviam em Singapura. O índice de miopia era mais de 8 vezes menor em Sydney, 3,3%, do que em Singapura, 29,1%. Apesar de índices semelhantes de miopia herdada dos pais, cerca de 70% em pelo menos um dos genitores. As crianças de Sydney passavam uma média de 14 horas por semana ao ar livre, em comparação com as 3 horas por semana das crianças de Singapura. O que as crianças fazem exatamente quando estão ao ar livre parece não ter importância. Um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que 2 horas por dia de atividades ao ar livre diminuem cerca de 4 vezes o risco de miopia, em comparação com menos de 1 hora por dia. A prática de esportes dentro de casa não tem nenhum efeito sobre o desenvolvimento visual.
A atividade ao ar livre exerce um maior efeito protetor para crianças com 2 genitores míopes do que para aquelas que não têm nenhum genitor míope, sugerindo que os genes associados à miopia podem modificar a sensibilidade das crianças às influências ambientais. Os pesquisadores não sabem ao certo por que as atividades ao ar livre protegem as crianças contra a miopia, mas uma explicação possível é que a forte claridade do dia seja mais eficiente do que a fraca luz interior para direcionar o desenvolvimento da distância certa entre pupila e retina. Tendo em vista que nosso cérebro evoluiu em condições nas quais as crianças ficavam muitas horas ao ar livre todos os dias, faz sentido imaginar que nossos olhos podem ter se desenvolvido de modo a tirar proveito dessa experiência comum. Nosso estilo de vida atual pode muito bem levar a outras consequências inesperadas desse tipo, à medida que nosso cérebro é forçado a se adaptar a um mundo muito diferente daquele em que seus genes tiveram origem. Especulação. A vida moderna está mudando nosso cérebro. Durante milênios, todos sabiam que as crianças passariam por determinadas experiências. Os recém-nascidos ouviriam seus pais e outros adultos falando. Os bebês veriam objetos, alguns deles coloridos, outros em movimento. O alimento viria de lugares próximos. O sol iluminaria o mundo ao nascer e deixaria a noite atrás de si ao desaparecer no ocaso. Nosso cérebro se desenvolveria de modo a tirar o máximo proveito dessas circunstâncias. Mas os tempos mudaram. Desde a invenção da agricultura e especialmente desde a industrialização, o meio ambiente passou por mudanças substanciais e, em muitos casos, seu próprio controle passou para nossas mãos, tornando algumas dessas realidades menos infalíveis. O que acontece quando experiências necessárias ao nosso desenvolvimento são difíceis de encontrar? A luz artificial é muito menos brilhante do que a luz solar, e a experiência mostra que parece interferir na equivalência normal entre a potência do cristalino e o tamanho do olho. Mercados e mercearias estão cheios de alimentos processados que carecem de fibras, nutrientes e variedade, em comparação com nossa dieta ancestral. Nosso cérebro evoluiu de modo a buscar açúcar e gordura. Pois esses alimentos eram raros durante nossa evolução, mas hoje se encontram facilmente disponíveis. Essas mudanças de regime alimentar podem contribuir para o aumento da obesidade e de alguns tipos de câncer. Esses exemplos apontam para um problema conceitual básico no que diz respeito a tentar separar os efeitos dos genes dos efeitos do ambiente. As duas influências estão inextricavelmente ligadas. A evolução selecionou genes que produziam uma consequência adaptativa em nosso meio ancestral, mas esses genes podem não interagir tão eficientemente com o nosso meio atual. Isso não significa que haja algo de errado com o mundo moderno. Gostamos dos nossos computadores e antibióticos. Ainda bem que eles existem. Nem que haja algo de errado com nossos genes. Ocorre apenas que eles não interagem muito bem em alguns casos. Por exemplo, o diabetes tipo 2, ligado a uma variedade de fatores de riscos decorrentes de nosso estilo de vida, também é altamente hereditário. Isso talvez pareça menos confuso se você imaginar uma conversa entre genes e ambiente sobre o modo como o desenvolvimento deve ocorrer. Nessa hipótese, genes específicos e certas condições ambientais podem facilmente interagir de modo a produzirem consequências desfavoráveis, que não teriam resultado de variações nem nos genes, nem das condições ambientais por si sós. Capítulo 11. Relacione-se com seu bebê por meio da audição e do tato. Idades do 3º trimestre aos 2 anos. Nosso cérebro é grande. Essa é uma das coisas que distinguem os humanos de outros primatas, e tem muitas consequências, algumas delas inesperadas. Uma delas é que, tendo em vista o tamanho do quadril das mulheres, os bebês devem nascer antes que seu cérebro chegue ao tamanho definitivo.
Por esse motivo, o cérebro dos recém-nascidos é muito imaturo. Eles não conseguem girar sobre o próprio corpo e quase não enxergam, como vimos no capítulo anterior. Contudo, algumas partes do cérebro deles já estão relativamente bem desenvolvidas quando nascem, inclusive aquelas concernentes aos sentidos de audição e de tato, que constituem os meios ideais para o relacionamento com o bebê. A audição começa quando o ouvido recebe um som, um conjunto de ondas de pressão que se movem pelo ar do mesmo modo como ocorrem pequenas ondulações na superfície da água, sempre que algum objeto a atinge. O intervalo entre as ondas de chegada, frequência, determina o som, e a altura delas determina a intensidade sonora. O ouvido externo transmite essas ondas à cóclea, que contém células ciliadas sensíveis ao som, dispostas numa membrana longa e espiralada. A pressão do som move o fluido dentro do ouvido, que faz a membrana vibrar diferentemente, dependendo das frequências sonoras. Essa vibração move um feixe de fibras muito finas, que se projetam da parte superior da célula, de onde provém o nome célula ciliar, transformando a vibração num sinal elétrico que pode ser compreendido por outros neurônios. As células ciliadas na base da membrana coclear percebem as frequências mais altas. O movimento ao redor da espiral em direção à outra extremidade faz com que as células ciliadas percebam os sons de baixa frequência. Essa organização forma um mapa de frequência sonora que é mantido em muitas das áreas cerebrais onde são recebidas as informações que passam primeiro pela cóclea. Como no desenvolvimento visual, a experiência é importante para o ajuste fino das conexões nas regiões cerebrais auditivas, mas a experiência apropriada é facilmente acessível a qualquer criança capaz de ouvir. Um grupo análogo de órgãos no ouvido interno, os canais semicirculares, é responsável pela sensação de aceleração da cabeça. A isso se dá o nome de sistema vestibular. Esses canais também contêm células ciliadas dispostas num círculo onde elas são estimuladas por cristais de cálcio, basicamente minúsculos grãos que circulam dentro do ouvido e param na extremidade superior de células ciliadas específicas, dependendo do lado que estiver para cima. Imagine as contas dentro de um chocalho de bebê. Se você pudesse sentir a posição delas, saberia dizer em que direção estariam apontando. É isso que o cérebro faz com as informações provenientes dos canais semicirculares. O sistema vestibular amadurece cedo, no segundo trimestre. É vulnerável a muitos dos mesmos fatores que podem prejudicar a audição, inclusive as infecções pré-natais, especialmente o citomegalovírus, uma doença responsável por 12% dos casos de surdez congênita, o baixo peso ao nascer e a meningite bacteriana na primeira infância. Os distúrbios do sistema vestibular podem levar ao desenvolvimento tardio da função motora, uma vez que é muito difícil aprender a andar sem um equilíbrio confiável. Os bebês conseguem ouvir antes de nascer, já a partir do terceiro trimestre. Nesse estágio, eles só conseguem ouvir sons altos, de média a baixa intensidade, como a buzina de um carro ou o ronco de um caminhão. O que é conveniente, porque esses são os sons que mais facilmente chegam aos ouvidos do bebê através do isolamento da barriga da mãe. A voz da mãe também chega claramente aos ouvidos do bebê, pois é transportada dentro do corpo dela. Com o tempo, o sistema auditivo vai se tornando gradualmente mais sensível aos sons menos ruidosos e aos tons mais altos, um processo que continua ativo após o nascimento. A aprendizagem auditiva já está ocorrendo durante a gestação. Quando nascem, os bebês preferem a voz da mãe a qualquer outra voz. Para a maioria dos recém-nascidos, os sons ouvidos no útero são reconfortantes, o que inclui quase tudo, desde a música favorita da mãe até seu batimento cardíaco. Eles também preferem o som da língua falada por ela ao de uma língua estrangeira,
provavelmente porque sua cadência lhes é mais familiar. Quando nascem, os bebês ainda são menos sensíveis do que os adultos a sons de baixa ou alta intensidade. Para um bebê, uma conversa normal soa mais ou menos como um sussurro para você. Por volta dos 6 meses, a sensibilidade à frequência está completamente madura, permitindo que os bebês ouçam sons mais agudos. Nessa idade, porém, os limiares de intensidade do som só estão a meio caminho dos níveis adultos. A capacidade de uma criança resolver o problema do coquetel, que é identificar uma voz no ruído de fundo ou no meio de outras vozes, um desafio que exige todas essas informações, continua a aprimorar-se até os 10 anos de idade. Em todas as idades, as crianças ouvem altas frequências melhor do que a maioria dos adultos, cuja audição tenha sido prejudicada pelo excesso de barulho. Alguns adolescentes tiram proveito dessa situação e passaram a usar em seus celulares um toque-mosquito, um toque de alta frequência difícil de ser percebido por pessoas acima de 40 anos e que, portanto, impedia que pais e professores ouvissem os celulares dos jovens tocando. Os adultos contra-atacaram, instalando aparelhos que emitem sons de alta frequência em lugares onde não se quer que os jovens estejam, por exemplo, nos parques onde eles vão para matar aulas ou fugir do trabalho, numa abordagem que reprovamos enfaticamente, pois pode comprometer a audição do recém-nascido e bebês em geral, cujos pais não estejam conscientes do barulho. Dada a importância da audição na vida de um bebê, é fundamental diagnosticar a surdez infantil o mais breve possível. Quase todos os bebês são testados no hospital quando de seu nascimento, mas entre os que não o são, a idade média do diagnóstico é 14 meses, um momento em que o desenvolvimento auditivo e linguístico já estão atrasados. A perda de audição também pode acometer bebês de mais idade, devido a infecções ou problemas genéticos do desenvolvimento. Os pais devem submeter seus filhos a testes quando eles não reagem a barulhos súbitos ou às vozes de pessoas que se encontram fora do seu campo de visão. A surdez resultante de danos na cóclea pode ser tratada com um implante coclear, um aparelho que transmite informações sonoras diretamente para o nervo auditivo. Se a causa da surdez for uma lesão no cérebro e não no ouvido, em geral, não há como corrigi-la. Os sinais enviados por um implante coclear são muito menos complexos do que os enviados por uma cóclea saudável, mas aos poucos o cérebro aprenderá a interpretar corretamente os novos sinais, sobretudo se o implante for feito no início da infância, quando o sistema auditivo é mais capaz de fazer ajustes. Em geral, os implantes cocleares podem melhorar a audição em qualquer idade, porém, quanto mais cedo, melhor. O desenvolvimento do sentido do tato também depende da experiência, nesse caso, oferecida pelos cuidadores adultos. Por sorte, como a maioria das pessoas adora aconchegar-se aos bebês, a falta de estímulo nesse quesito é rara. O contato físico na primeira infância é muito importante para o desenvolvimento emocional e cognitivo do bebê. Em muitos mamíferos, incluindo o ser humano, ele também influencia a capacidade de resposta ao estresse na idade adulta. As vias neurais que levam informações a partir da pele desenvolvem-se no início da gestação, antes de qualquer outro sentido. A pele do bebê contém muitos tipos de receptores, terminações nervosas especializadas que percebem o toque, a vibração, a pressão, a tensão da pele ou a temperatura, que já estão operantes por volta do fim do primeiro trimestre. Outro conjunto de receptores nos músculos e nas articulações fornece informações sobre a posição do corpo e a tensão muscular. Em todos os casos, o tato é traduzido para os picos já mencionados anteriormente e enviados ao longo de axônios para a medula espinhal ou o tronco encefálico. As vias cerebrais que processam as informações relativas ao tato
só estarão totalmente formadas no 5º mês de gestação. O cérebro sabe que tipo de sensor é ativado e em que parte do corpo ele se encontra, pois cada sensor tem uma linha privada que usa os picos para transportar um único tipo de informação para o cérebro. Existe uma área cerebral específica para as sensações de dor. Quando nascem, os bebês conseguem identificar as sensações de tato e temperatura. Eles se afastam de um objeto frio que toca seu rosto e se aproximam de um objeto mais quentinho. Como os axônios que transportam as informações táteis ainda não foram mielinizados, os bebês são 8 vezes mais lentos do que os adultos para sentir a maior parte dos tipos de toque. A velocidade de processamento das crianças aumenta no 1º ano, mas só atinge os níveis adultos aos 6 anos de idade. A exceção é a dor, que é transportada por axônios não mielinizados até mesmo nos adultos e que, portanto, também é processada com a mesma rapidez nos bebês. Algumas partes do corpo do bebê são mais sensíveis do que outras. Como em outros sistemas sensoriais, as áreas corticais que processam o tato são ordenadas num mapa, perto das partes do corpo representadas pelos neurônios igualmente próximos. As proporções desses mapas são baseadas no número de receptores em cada parte do corpo e não em seu tamanho, de modo que a parte do mapa que recebe informações dos receptores da face é maior do que a área que recebe informações de todo o tórax e das pernas. Nosso rosto é muito mais sensível. Nos adultos, a maior densidade de receptores táteis é encontrada na ponta dos dedos e, em segundo lugar, na face. Esse mapa se desenvolve sequencialmente, começando na região da cabeça, o que explica por que os recém-nascidos exploram ativamente os objetos com a boca, mas não com as mãos. Pense no surpreendente número de objetos comuns cujo sabor você consiga imaginar: maçanetas, folhas de relva e assim por diante. Sem dúvida, não é de hoje que você vem experimentando o sabor das coisas. A capacidade de discriminar objetos com as mãos desenvolve-se lentamente, e já aos 5 anos, o rosto torna-se mais sensível do que as mãos. Quando os mapas do córtex sematossensorial amadurecem, os bebês serão capazes de localizar com mais exatidão a origem das sensações de tato e de discriminá-las quando em contato com a pele deles. De início, esses mapas são determinados por mecanismos genéticos, mas sua manutenção depende da experiência, inclusive na vida adulta. Por exemplo, o espaço cortical dedicado a um membro amputado acaba sendo assumido por informações de áreas adjacentes do corpo. A causa da síndrome do membro fantasma, em que uma pessoa amputada se imagina capaz de sentir as sensações de um membro que não existe mais. Os bebês que não forem suficientemente tocados no início da vida serão crianças com risco de atraso no desenvolvimento, o que demonstra a existência de limites à natureza dente de leão do desenvolvimento cerebral. Esse problema ocorre mais frequentemente no contexto das instituições prestadoras de cuidados, como os orfanatos, com quadros de funcionários mal preparados, ou unidades de cuidados intensivos, nas quais o bebê fica isolado do contato humano. Os bebês que não forem suficientemente tocados no início da vida serão crianças com risco de atraso no desenvolvimento. Carinho e aconchego são mais importantes do que o alimento para a formação inicial de laços afetivos. Há experimentos em que bebês macacos, privados do contato materno, passavam a maior parte do tempo com uma espécie de mãe substituta, feita de tecido felpudo, mas ignoravam quase totalmente outra mãe que lhes fornecia leite, mas que era feita de arame.
Na maioria dos lares, portanto, é provável que você tenha mais problemas para fazer com que seus familiares parem de brincar com o bebê na hora de dormir do que com um bebê que não esteja recebendo carinho e aconchego suficientes. Dica prática: proteja seu bebê do barulho, começando antes do nascimento. Outro problema do nosso ambiente moderno, com o qual a evolução não nos preparou para lidar, é a exposição ao barulho, a causa mais comum dos problemas auditivos. A cada ano, suas vítimas são cada vez mais jovens. 1 a cada 8 norte-americanos entre 6 e 19 anos apresenta alguma deficiência auditiva, e é provável que esse quadro se agrave à medida que envelhecerem. A perda auditiva é mais comum em meninos do que em meninas, provavelmente devido às diferenças de suas atividades. O barulho pode, inclusive, induzir a perda de audição antes do nascimento, caso a mãe seja cronicamente exposta a um excesso de barulho durante o 3º trimestre de gestação. De fato, a audição dos bebês é mais facilmente prejudicada pela exposição ao barulho no último trimestre e nos 6 primeiros anos de vida. Os bebês prematuros são particularmente vulneráveis à perda da audição induzida pelo barulho. O excesso de barulho destrói as células ciliadas na cóclea, começando pelas mais vulneráveis, as que efetuam a transdução dos sons de alta frequência. Os médicos não conseguem reverter esse dano, e os aparelhos auditivos não recuperam os níveis sonoros. O primeiro sintoma da perda de audição geralmente é a dificuldade de entender a fala quando há ruído de fundo. A essa altura, quase metade das células ciliadas cocleares já deixou de existir. A perda da audição é particularmente lesiva às crianças, pois pode prejudicar a aprendizagem linguística e o desempenho acadêmico. O tinnitus ou tinido, um zumbido constante nos ouvidos, é outra consequência potencial da exposição ao barulho capaz de interferir na audição. O barulho é também um estressor crônico, o que significa que o tinnitus pode interferir de muitas maneiras no desenvolvimento infantil. A perda da audição é causada pela breve exposição a sons muito altos, como bombas, ou pela exposição crônica a níveis moderados de barulho, como o tráfego urbano. Morar perto de uma rodovia barulhenta pode ser tão prejudicial à audição do seu filho quanto explodir bombinhas no quarto dele. Os fatores de risco mais comuns para as crianças são os concertos de rock e os leitores de música portáteis, como o iPod. Esses aparelhos têm potência sonora de 75 a 105 decibéis, o que equivale ao registro entre uma conversação em altos brados e o barulho de uma Harley Davidson. A perda temporária de audição, ou o tinnitus, depois de ouvir música, é um sinal de aviso. A repetida exposição a esses níveis de barulho levará à perda definitiva da audição. A perda temporária de audição, ou tinnitus, o tinido, depois de ouvir música, é um sinal de aviso. A repetida exposição a esses níveis de barulho levará à perda definitiva da audição. O volume faz muita diferença. Com os fones de ouvido padrão do iPod, você pode ouvir com segurança a 80% do volume máximo por 90 minutos por dia, ou 70% do volume máximo por 4 horas e meia por dia. Mas em volume máximo, ou seja, 100%, a tolerância é de 5 minutos diários. Seus filhos devem ser especialmente cuidadosos ao ouvirem música num ambiente barulhento, como num avião ou no metrô, que cria a tentação de aumentar o som ao máximo. Para proteger seus filhos,
Você pode baixar programas que diminuem o volume de som do leitor de música ou investir em fones de ouvido que cancelam os sons exteriores, desde que esses aparelhos não lhes sejam incômodos. Seus filhos talvez não apreciem esse tipo de coisa hoje, mas pelo menos eles poderão no futuro ouvir as reclamações dos próprios filhos. Você sabia? A neurociência do aconchego. Diferentes tipos de sensações táteis são transmitidos ao cérebro do seu filho por linhas privadas que transportam exclusivamente esses tipos específicos de informação. O cérebro do seu filho, assim como o seu, tem uma via especialmente dedicada ao tipo de sensação tátil que leva à formação de laços emocionais. Como dissemos, a pele contém variados tipos anatômicos de receptores especializados em detectar sensações específicas, como temperatura, pressão e dor. Uma, em particular, é ligada às sensações epidérmicas agradáveis que são produzidas por afagos e carícias. Os axônios que transportam essas informações para o cérebro não são mielinizados, o que significa que suas respostas são lentas. Nos registros humanos, a atividade elétrica desses axônios em respostas a carícias é proporcional à intensidade da sensação de prazer descrita pela pessoa que as recebeu. As lesões nessas vias, que percorrem a medula espinhal, comprometem as respostas emocionais ao tato sem afetar a capacidade de identificar um objeto por meio do toque. No cérebro, a via de agradabilidade leva informações táteis a uma região do córtex chamada ínsula anterior, e não ao córtex somatosensorial, para onde a maioria das fibras sensíveis ao tato envia seus sinais. A ínsula anterior, que recebe informações de uma grande variedade de sistemas, parece estar envolvida com o monitoramento de uma série de sistemas internos, desde a sede até o amor materno. Capítulo 12. Primeiro a sobremesa. Preferências por sabores. Idades do segundo trimestre aos 2 anos. Ao contrário de muitas crianças norte-americanas de 1 a 2 anos de idade, a filha de Sam adora sushi. Desde bem novinha, ela não deixava seus pais comerem peixe cru em paz sem que ovas laranjas de peixe voassem para todo lado. Embora não tenhamos certeza absoluta, desconfiamos que uma viagem que ela fizera antes mesmo de nascer fosse responsável por essa estranha preferência. Sam e a esposa viajaram para o Japão quando ela estava no segundo trimestre de gravidez. E ela adora sushi. Como médica, ela sabe que o sushi é seguro para os bebês no útero e talvez até mesmo benéfico para o desenvolvimento do cérebro. Assim, ela comeu sushi à vontade naquela viagem e também depois dela. Quando começamos a ler estudos que mostravam que as preferências alimentares de crianças são influenciadas pelo que suas mães comeram durante a gestação, achamos que havíamos encontrado uma conexão. Assim como a visão e a audição, nossa capacidade básica de identificar cheiros e sabores é formada nos órgãos dos sentidos e nas vias de acesso que levam informações ao cérebro e que, em grande parte, se desenvolvem por conta própria. A partir do nariz e da língua, os estágios iniciais das informações de entrada se conectam com as estruturas cerebrais sem muita ajuda. Contudo, boa parte da formação das preferências por cheiros e sabores depende da experiência. Por serem onívoras, as pessoas podem comer uma variedade tão grande de alimentos que, da perspectiva genética, seria difícil programar preferências alimentares inatas que se aplicassem a todos os ambientes possíveis. Isso pode explicar por que as preferências alimentares não são idiosincráticas. Por exemplo, muitas crianças norte-americanas gostam de root beer. É um refrigerante feito de extrato de raízes e ervas. Um tipo de refrigerante considerado insuportável em algumas partes da Europa.
O processo de aprendizagem começa surpreendentemente cedo, bem antes do nascimento. Os recém-nascidos têm sistemas olfativos e gustativos bem desenvolvidos e já sabem uma ou duas coisas. Eles conseguem expressar uma preferência imediata pelo sabor do leite e pelo mamilo da mãe, além de também serem capazes de distinguir entre o cheiro de sua própria mãe e de outras pessoas. Na verdade, a mãe consegue fazer o mesmo, distinguindo uma blusa usada por seu bebê daquelas usadas por outros recém-nascidos. No nascimento, os odores do líquido amniótico desempenham uma função de ponte, acalmando o bebê durante a saída do útero e ajudando-o a criar suas preferências pela mãe e pelo seu leite. Na primeira semana de vida, a preferência do seu bebê pelo cheiro do líquido amniótico diminui, ao mesmo tempo que aumenta a preferência pelos cheiros naturais do seio materno. Essa preferência pode inclusive ser útil. Um bebê amamentado apega-se ao peito mais rapidamente se este não tiver sido lavado e mantiver seu cheiro natural. Portanto, se amamentar for um problema, procure manter o cheiro natural do peito. Por motivos semelhantes, se a mãe usar perfume, a troca de perfumes pode deixar o bebê confuso no início. Nos adultos, o olfato e o paladar passam para o segundo plano em relação à visão e à audição, o que nos fornece a maior parte das informações necessárias à nossa viagem pelo mundo. Os bebês que enxergam muito mal são mais dependentes dos sentidos químicos. Eles compartilham essa dependência com alguns dos animais mais velhos. Há cerca de 800 milhões de anos, certos tipos de vermes começaram a localizar sensações químicas mais apuradas na sua extremidade frontal. Em outras palavras, eles desenvolveram o nariz. Até os animais mais primitivos, como as águas-vivas, são cegos, surdos e sem nariz, mas ainda assim detectam a presença de substâncias químicas nocivas aplicadas em algum ponto de superfície de seus corpos. O sentido gustativo consiste de múltiplos componentes na boca e no nariz. Aquilo que atinge a língua é o sabor e tem como componentes fundamentais o doce, o salgado, o amargo, o azedo ou ácido e o umami, palavra japonesa que significa delicioso. É usada para designar o sabor muito apreciado da carne cozida ou dos cogumelos, decorrente da presença do glutamato, um sal presente em todas as proteínas animais e vegetais e também encontrado em tomates e muitos molhos. Combinando-se com o sabor, há o sentido do olfato, que nos chega pelo nariz e da parte posterior da boca, que é bem mais complexo. O olfato transmite quase todas as nuances que percebemos nos alimentos. Se você quiser provar isso a si mesmo, faça o teste da jujuba. Pegue um prato de jujubas e coma uma por vez, primeiro normalmente, depois tapando o nariz com a mão. Quando tapar o nariz, você perceberá que as jujubas parecem bem mais semelhantes entre si. O mesmo acontece quando se dá uma mordida numa maçã em comparação com uma mordida numa batata, embora talvez você não aprecie muito esse segundo teste. Os sinais olfativos são detectados no nariz por uma camada de células receptoras, cobertas pela mucosa nasal, que ajuda a captar os odores. Cada célula sensorial expressa um tipo de proteína receptora olfatória. Todos os receptores são feitos de proteína. Há centenas de receptores distintos, cada qual com sua própria preferência por um diferente conjunto de moléculas olfativas. Essas células sensoriais enviam seus axônios num emaranhado insano que, ao longo do trajeto, passam por centenas de perfurações num osso muito fino, a placa cribriforme, que parece uma crista de galo. A coisa toda se desembaraça de modo a formar um perfeito padrão de repouso no cérebro, no bulbo olfatório, uma estrutura oblonga que fica sob a parte frontal do cérebro.
Quando os axônios chegam, cada parte do bulbo olfatório recebe uma linha privada correspondente a um e apenas um tipo de receptor olfativo. Portanto, quando é que bebês começam a sentir o cheiro das coisas? O epitélio e os bulbos olfatórios estão presentes por volta da 11ª semana de gestação, quase no fim do primeiro trimestre. Então, às vezes, durante a segunda metade do segundo trimestre, da 16ª à 24ª semana, as narinas se abrem, permitindo que o fluido amniótico chegue ao epitélio olfatório. Até onde se sabe, nos bebês prematuros, as respostas mais precoces ocorrem no fim desse período, aos 7 meses de idade gestacional. Isso é possível não só porque as narinas estão abertas, mas porque os neurônios do epitélio olfatório enviaram axônios para o cérebro, para o bulbo olfatório. Por sua vez, os neurônios no bulbo olfatório enviam conexões para outras partes do cérebro, inclusive para a amígdala, que participa da geração de respostas emocionais, e para o córtex periforme, uma região do neocórtex, que passa as informações para outras regiões do cérebro. Para um bebê, a maior parte dos cheiros é inicialmente neutra. Algumas respostas são inatas. 12 horas depois do nascimento, eles já fazem caretas quando expostos ao cheiro de ovos podres. Da mesma maneira, a água açucarada provoca um sorriso automático. Mais, por favor. Em geral, porém, os cheiros levam tempo para se associar a reações, emoções e lembranças positivas ou negativas. Essas associações com a rica variedade de alimentos, bebida e cheiros do mundo são aquisições pós-natais. Esse processo é guiado pelos mecanismos cerebrais para associar novos cheiros a sinais e consequências já conhecidos e apreciados ou abominados. Os primeiros professores do cérebro em desenvolvimento no que diz respeito às preferências alimentares são a língua, paladar, e o intestino, conteúdo nutricional. Na língua, as moléculas que desencadeiam uma das 5 sensações gustativas básicas ligam-se a moléculas receptoras numa papila gustativa que, por sua vez, gera um sinal químico dentro do neurônio sensorial que contém as moléculas receptoras. Cada neurônio, pupila gustativa e axônio é uma pequena linha de comunicação a qual se atribui a identificação do doce, do salgado, etc., em virtude do lugar a que ela se conecta. Essas linhas rotuladas transmitem informações básicas sobre as substâncias químicas encontradas nos alimentos. Os cientistas acham que as papilas gustativas destinadas à percepção do sabor doce só serão encontradas numa parte da língua, mas hoje sabemos que cada tipo de papila gustativa é encontrado em toda a língua. As células receptoras formam-se muito cedo na língua, durante a 8ª semana de gestação. Por volta da 10ª semana, as papilas gustativas estão presentes em toda a boca e conectam-se aos nervos que vão para o cérebro. Quando os axônios já estão funcionando conectados às estruturas cerebrais, elas são ligadas e interpretadas corretamente. Os sinais gustativos são traduzidos em impulsos elétricos que, através dos axônios neurais, são transmitidos ao núcleo solitário, um feixe de neurônios do tronco encefálico. O núcleo solitário é uma estação importante, não apenas para as informações gustativas, mas também para outros sinais viscerais, inclusive a presença de gordura no alimento. Além do intestino, outros órgãos enviam sinais. O sistema cardiovascular, o fígado e os pulmões. As várias funções do núcleo solitário incluem a geração do reflexo do vômito e da tosse, bem como as respostas relativas à respiração, à digestão e ao coração. Nessa categoria geral, um reflexo notável é a resposta gastrocólica, na qual a ingestão dos alimentos, sobretudo quando gordurosos, ajuda a iniciar o processo de defecação, depois de mais ou menos meia hora, em bebês e adultos.
Esse reflexo pode ser útil para tornar mais previsível a hora de trocar as fraldas. Essas linhas rotuladas para o paladar e conteúdo calórico atendem a uma importante finalidade evolutiva. Desde o início da vida, todas as pessoas demonstram uma grande preferência por sabores doces e alimentos ricos em calorias. O benefício da paixão por doces é evidente. As coisas doces geralmente são cheias de calorias valiosas. O glutamato é igualmente útil, como o sal. Os sabores amargo e azedo são rejeitados. Em todos os casos, essas experiências estimulam poderosos sinais instrutivos que dizem ao cérebro que alguma coisa boa ou ruim aconteceu. Esses sinais instrutivos são transmitidos através do núcleo solitário e seguem até o tálamo, o estriado e o neocórtex. Além de codificar receptores, o DNA também é portador de instruções que informam a cada célula que proteína receptora ele deve criar. Um exemplo muito bem estudado são os neurônios gustativos que detectam o sabor doce. Todos esses neurônios produzem a mesma molécula receptora desse sabor, uma proteína dedicada à tarefa de ligar-se ao açúcar. Os pesquisadores aplicaram técnicas de engenharia genética para criar ratos que contêm a sequência de DNA para um receptor de morfina, cujo sabor os ratos geralmente não conseguem sentir. No lugar exato em que a sequência para o receptor do sabor doce normalmente estaria. Os ratos com essa alteração genética não conseguem sentir o sabor do açúcar, mas sentem o sabor de substâncias químicas associadas à morfina e as consomem avidamente, como se fossem adocicadas. O mesmo também se pode dizer sobre certas quantidades de drogas semelhantes à morfina, que são pequenas demais para causar dependência. Esse resultado sugere que o DNA circundante age como um sinalizador de que o receptor naquele lugar deveria ser ligado a circuitos cerebrais portadores da mensagem "é doce, quero mais". Em vez de ter apenas um receptor para o sabor doce, nosso genoma tem diferentes receptores para outros sabores, o que inclui dezenas de receptores sensíveis a substâncias químicas amargas. Por instinto, os bebês consideram os sabores amargos desagradáveis. Muitas substâncias químicas tóxicas são amargas e comumente encontradas nas plantas. O amargor é um sinal natural para nos fazer cuspir essas coisas. Mas, paradoxalmente, podemos ensinar nosso cérebro a apreciar sabores amargos. Essa flexibilidade é útil, pois permite que o cérebro de nossos filhos se adaptem a um alimento que tem valor nutricional, mas, por acaso, contém uma das substâncias químicas encontradas em outras substâncias amargas e menos saudáveis, que ocorrem naturalmente. Com a prática, podemos aprender a gostar de água tônica, café e brócolis. E é bom que as crianças gostem de brócolis. Para ensinar nosso cérebro a aceitar certos sabores amargos, usamos recompensas, misturando-os com sabores apreciados, conteúdo calórico ou aprovação social. E, para ensiná-lo a rejeitar outros sabores amargos, recorremos a castigos, quando eles provocam doenças físicas ou desaprovação social. As preferências alimentares adquiridas acumulam-se durante os primeiros anos de vida. O gosto pelo sal aparece por volta dos 2 anos, seguido pela apreciação de sabores mais complexos, como o das cerejas. Esse processo tem início antes do nascimento. Na verdade, as preferências por alimentos da própria cultura podem ser transmitidas pelo leite materno e até mesmo no útero. O útero é um ambiente repleto de sabores. Os fetos engolem uma boa quantidade de líquido amniótico por dia, e o líquido pode chegar a seus epitélios olfatórios. Como já dissemos, os recém-nascidos têm uma preferência acentuada pelo sabor do líquido amniótico, sobretudo pelo seu próprio, mais forte do que a preferência pela água. O líquido amniótico
também pode conter vestígios da alimentação da mãe. Para testar o condicionamento gustativo no útero, os pesquisadores deram de beber às gestantes cerca de 295 ml de suco de cenoura dia sim, dia não, por 3 semanas durante o 3º trimestre. Os bebês delas fizeram menos caretas quando lhes deram cereais com sabor de cenoura pela primeira vez e comeram mais. As aquisições de sabores no útero foi demonstrada em outras espécies de mamíferos, não só nos humanos. Os filhotes de coelhos têm uma preferência crescente pelo sabor de bagas de zimbro quando já foram expostos a ele no leite materno ou na alimentação da mãe durante a gestação, ou mesmo quando há o cheiro de zimbro nas pelotas fecais do lugar onde eles ficam. Os filhotes parecem ter diversas maneiras de aprender o que devem ou não comer. No mínimo, é possível que alguns aspectos característicos dos sabores encontrados nos sushis, de peixes e algas marinhas, por exemplo, tenham chegado à filha de Sam antes do nascimento ou na infância. As preferências gustativas também podem aumentar indiretamente. Por exemplo, os bebês de 4 meses de idade fazem menos caretas quando experimentam água salgada, caso suas mães tenham tido náusea ao início da gravidez. Não sabemos por que o enjoo matinal pode levar a uma preferência por sal. Uma possibilidade é que essas mães fiquem desidratadas ou carentes de sódio, levando à secreção das moléculas sinalizadoras renina e angiotensina, que induzem a vontade de ingerir sal nos adultos. A renina é uma enzima secretada pelo rim, que participa da regulação da pressão sanguínea. A angiotensina é um peptídeo que provoca a contração dos vasos sanguíneos. Muitas informações sobre sabores também são transmitidas por meio do leite materno. Um aspecto da experiência infantil é a familiaridade com algo, que leva à tolerância. Se uma lactante consome óleo de alho ou suco de cenoura, é menos provável que os seus bebês reajam positiva ou negativamente quando o mesmo sabor for adicionado a uma mamadeira. Quando adquiridas na infância, as preferências por sabores podem durar muitos anos. Para exemplificar, vejamos um experimento que girou em torno de fórmulas para bebês que são de diferentes tipos e têm por base os hidrolisados de leite, soja e proteínas, para bebês alérgicos a leite e soja. As fórmulas não lácteas são bastante azedas e amargas, e as hidrolisadas são particularmente desagradáveis. Experimente uma delas de vez em quando. Em geral, o simples fato de consumir um alimento várias vezes é suficiente para reduzir as reações negativas. Além disso, o paladar dos bebês é particularmente maleável nos primeiros meses de vida. Nesse experimento, as crianças que foram alimentadas com soja ou fórmula hidrolisada antes de completar 1 ano ainda faziam essa escolha aos 4 ou 5 anos, preferindo-a à fórmula de base láctea, ao contrário das crianças que sempre tomaram leite, as quais recusaram com cara de nojo as fórmulas à base de soja e as hidrolisadas. As crianças alimentadas com soja e hidrolisados eram mais tolerantes aos sabores azedos e amargos adicionados ao suco de maçã, e também reagiam melhor a outros alimentos amargos, inclusive ao brócolis. As crianças que já começaram a ler encontram novas maneiras de adquirir informações sobre novos sabores e cheiros. Tanto em crianças como em adultos, a percepção e a predileção podem ser influenciadas por um rótulo. Por exemplo, adultos submetidos a experimentos avaliaram melhor o aroma proveniente de uma caixa rotulada de queijo cheddar em comparação com outra caixa rotulada odor corporal, embora as duas caixas emitissem o mesmo cheiro. Quando o cérebro dos adultos passou por uma tomografia computadorizada, a atividade se modificava no córtex cingulado anterior rostral, no córtex orbitofrontal medial e na amígdala.
Essas regiões recebem informações tanto das vias olfativas como das gustativas, e parecem ser locais onde se fazem associações mentais com os sabores. À medida que as crianças crescem, elas aprendem a fazer associações entre alimentos e contextos complexos, inclusive aqueles associados à valoração social, como fazem os adultos. O prazer pode ser uma força permanente no desenvolvimento do seu filho. Uma ideia que passaremos a explorar na sessão seguinte. Dica prática: como fazer seu filho comer espinafre? Nos Estados Unidos, 1 de cada 5 crianças de 1 a 2 anos não chega a fazer uma única refeição que contenha ao menos uma porção de legumes ou hortaliças. Será possível ensinar as crianças a gostar desses alimentos amargos, porém saudáveis? A maior parte dos pais recorre a abordagens sociais que quase sempre funcionam. Fazer com que a criança participe da preparação do alimento ou mostrar que os pais e irmãos o apreciam. Menos apreciadas são as técnicas baseadas na experiência direta dos sabores. O consumo frequente de um alimento é suficiente para diminuir as reações negativas. O gosto infantil é particularmente flexível nos primeiros meses de vida. Os bebês alimentados com uma fórmula não láctea e amarga, à base de soja, por exemplo, são mais tolerantes ao brócolis quando crianças. E quando se pergunta a eles quais são seus legumes favoritos, a tendência é dizerem que gostam muito de brócolis. Além disso, é uma boa ideia comer legumes durante a gravidez, pois as preferências por sabores começam no útero. Combinar um novo sabor com um sabor já conhecido é outra excelente maneira de criar uma nova preferência. Os pesquisadores descobriram que os 2 sabores não podem ser oferecidos às crianças com mais de 9 segundos entre um e outro. Você pode tentar essa abordagem com seu bebê. Simplesmente misture os 2 sabores. Por exemplo, os bebês passam a gostar de suco de cenoura puro depois de o terem tomado com leite. Os adoçantes também funcionam. Uma boa maneira de introduzir alimentos sólidos aos bebês é prepará-los em forma de purê, uma abordagem que se presta muito bem à mistura e combinação de sabores. Esse padrão persistirá ao longo de toda a vida. Depois de algum tempo, os universitários que comem brócolis com açúcar passarão a achar esse alimento mais saboroso do que a couve-flor, e farão o contrário caso tenham comido couve-flor com açúcar. As pessoas que tomam café geralmente o adoçam ou misturam com leite no começo, mas posteriormente acabam por tomar café puro. O aprendizado pode até ser negativo. Misturar determinado sabor com o quinino amargo encontrado na água tônica pode diminuir uma preferência anterior. Uma abordagem que não recomendamos é oferecer a sobremesa como recompensa à criança que terminou uma refeição. O impulso que leva ao consumo de alimentos calóricos é um motivador poderoso, como o afirmam nossa experiência cotidiana e os experimentos comportamentais. Contudo, quando as crianças comem a sobremesa em seguida a uma refeição, algo de estranho acontece. Diminui a preferência delas pelos alimentos comidos anteriormente. Por quê? Lembre-se de que nosso cérebro quer que comamos alimentos de alto teor calórico, e o intestino detecta o conteúdo calórico vários minutos depois de termos comido. Assim, tendo em vista que as calorias dos alimentos ingeridos inicialmente ainda estão sendo processadas quando a sobremesa chega, ocorre que esses alimentos anteriores estimulam a preferência pelo sabor da sobremesa, e não o contrário. Uma solução para esse problema seria dar a sobremesa antes de um novo sabor, e, em termos ideais, fazê-lo com uma diferença de 9 segundos entre uma coisa e outra.
Há um problema inverso quando você oferece a sobremesa muito rapidamente. É provável que seu filho não esteja com fome quando chegar a vez do espinafre. Se você pretender usar essa abordagem, recomendamos que a sobremesa seja servida mais de 30 minutos depois da refeição principal, ou que você ofereça 1 ou 2 porções dela durante a refeição. Dica prática: preocupados com o peso do seu filho? É normal que os pais se preocupem com o que os seus filhos comem, mas a ansiedade pela obesidade infantil geralmente não é nem necessária nem útil à maioria das crianças. Os pais devem se certificar de que a solução por eles encontrada não acabe por causar mais danos do que o problema em si. Tendo em vista que estão crescendo, as crianças precisam de mais calorias por cada 500 gramas de seu peso corporal. Crianças bem novas também precisam ingerir mais gorduras do que os adultos. O Instituto Nacional da Saúde recomenda que, para as crianças com menos de 2 anos, o ideal é ingerir 50% das calorias de gorduras e que as acima de 2 anos ingiram 25% a 35% de suas calorias da mesma procedência. A gordura alimentar é essencial para o desenvolvimento inicial do cérebro. A restrição alimentar é enganosa para as crianças. A alimentação com baixo teor calórico pode prejudicar seu crescimento, assim como os regimes com baixo teor de gordura irão impedi-las de ingerir nutrientes importantes. Para complicar mais as coisas, é difícil saber quanto uma criança deve pesar em determinada idade, porque elas geralmente adquirem uma quantidade extra de gordura que as prepara para cada nova fase do crescimento. Por conta dessas dificuldades, como decidir quanto alimento seu filho deve ingerir? Na maioria dos casos, se você lhe oferecer alimentos saudáveis e variados e oportunidades de fazer exercícios regularmente, tenha certeza de que o cérebro dele saberá gerenciar muito bem o que ele ingerir. Essa abordagem talvez não funcione tão bem se sua cozinha estiver cheia de alimentos ricos em calorias e de baixa qualidade nutritiva. O sistema cerebral de regulação do peso é extremamente complicado, incluindo mais de 20 moléculas que aumentam a fome e um número semelhante de outras que a diminuem, com base numa grande variedade de estímulos nutricionais. O cérebro dará o melhor de si para equilibrar a ingestão de alimentos com o uso de energia se os pais simplesmente deixarem que seus filhos comam quando estiverem com fome e parem quando estiverem saciados. Essa abordagem também os ajuda a aprender a regular sua própria alimentação quando chegam à maioridade, evitando que se transformem em adultos que ou se empanturram de comida ou passam fome. Crescer numa cultura obcecada pelo peso é particularmente difícil para as meninas. A puberdade saudável requer a adição de gordura corporal, na forma de seios e quadris, exatamente na idade em que elas são especialmente sensíveis aos problemas de imagem corporal. Os distúrbios alimentares atingem mais de 1 em 100 mulheres jovens entre 15 e 24 anos de idade. Há aproximadamente um homem com distúrbio alimentar para cada 8 mulheres. Um estudo longitudinal constatou que as adolescentes que faziam regimes constantes ou eram alvos frequentes de zombarias de familiares por conta do seu peso, eram muito mais propensas, em média, a apresentar distúrbios alimentares ou obesidade a partir de um peso inicial normal, 5 anos mais tarde, sugerindo que o rigor dos pais em controlar o peso das filhas era geralmente ineficaz ou mesmo contraproducente. As meninas cujas refeições familiares transcorriam numa atmosfera agradável tendiam menos, em média, a desenvolver distúrbios alimentares ou obesidade.